Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil, e estou aqui com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 26 de agosto, nós faremos a leitura no livro de 1 Crônicas, do capítulo 14 ao 16. Então vamos lá? 1 Crônicas, capítulo 14. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, levando madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, com a missão de construir um palácio para ele. Com isso, Davi reconheceu que o Eterno havia confirmado seu reinado sobre Israel e fazia crescer a reputação do seu reino por amor do seu povo, Israel. Davi teve outras mulheres e filhos em Jerusalém. Os filhos nascidos em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada, Elifelete. Assim que os filisteus souberam que Davi tinha sido proclamado rei sobre todo o Israel, saíram dispostos a capturá-lo. Davi foi informado desse fato e saiu também para enfrentá-los. No caminho, os filisteus pararam para saquear os moradores do vale de Refaim. Davi perguntou a Deus: Devo atacar os filisteus? Serei vitorioso? E o Eterno respondeu: Ataque-os, vou dar a vitória a você. Davi os atacou em Baal-Perazim, matando todos eles. Davi disse: Deus destruiu meus inimigos, assim como as águas da enchente causam destruição. Por isso, aquele lugar foi chamado de Baal-Perazim, o Senhor que destrói. Os filisteus deixaram seus deuses para trás e Davi mandou queimar todos eles. Passado um tempo, os filisteus voltaram a saquear os moradores do vale. Outra vez, Davi orou a Deus e Deus respondeu: Não os ataque de frente, dê a volta por trás e ataque-os a partir do bosque das amoreiras. Quando você ouvir um estrondo de uma tropa em marcha, vindo do topo das amoreiras, avance, porque Deus saiu na sua frente para derrotar os filisteus. Davi fez exatamente o que Deus ordenou e derrotou os filisteus, desde Gibeon até Gezer. A fama de Davi se espalhou por toda parte e o Eterno fez que as nações pagãs o temessem. Primeiro Crônicas, capítulo 15. Depois de construir seu palácio na cidade de Davi, ele preparou um lugar para pôr a arca e armou uma tenda. Em seguida, deu esta ordem: somente os levitas carregarão a arca de Deus, pois o Eterno os designou para carregar a arca de Deus e estar à disposição para esse serviço em tempo integral. Davi convocou toda a população de Israel em Jerusalém para trazer a arca do Eterno ao lugar especialmente preparado para ela. Davi também convocou os descendentes de Arão e os levitas. Dos descendentes de Coate, Uriel liderava 120 parentes. Dos descendentes de Merari, Asaías liderava 220 parentes. Dos descendentes de Gerson, Joel liderava 130 parentes. Dos descendentes de Elisafã, Semaías liderava 200 parentes. Dos descendentes de Hebron, Eliel liderava 80 parentes. Dos descendentes de Uziel, Aminadab liderava 112 parentes. Depois, Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab, e lhes disse: Vocês são os líderes das famílias dos levitas. Agora, vocês e seus parentes se consagrem para trazer a arca do Eterno, o Deus de Israel, até o lugar que preparei. Na primeira vez que tentamos fazer isso, não foram vocês, os levitas, que a conduziram, e por isso a ira do Eterno, nosso Deus, irrompeu contra nós, pois não o consultamos sobre como trazer a arca. Assim, os sacerdotes e os levitas se consagraram para trazer a arca do Eterno, o Deus de Israel. Os levitas carregaram a arca de Deus exatamente como Moisés ensinara, conforme a ordem do Eterno, pondo os varais sobre os ombros, tomando todo o cuidado para não encostar nela. Davi determinou que os líderes levitas designassem seus parentes para entoar cânticos, acompanhados de uma banda composta de todo tipo de instrumentos, como liras, harpas e símbalos, com cânticos alegres.
Os levitas escolheram Remã, filho de Joel, e seu parente Asaf, filho de Berequias, Etã, filho de Cuxaías, dos descendentes de Merari. Atrás deles, no segundo escalão, iam seus parentes Zacarias, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazeias, Matitias, Elifeleu, Miquneias e os guardas Obed-edom e Jeiel. Os músicos da banda, Remã, Asaf e Etã, que tocavam símbolos de bronze, Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazeias, que tocavam a melodia com lira. Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom, Jeiel e Azarias, que tocavam harpa, conduzindo o canto. O levita Quenanias, músico muito habilidoso, era responsável pelos cânticos e dirigente dos músicos. Berequias e Eucana eram porteiros designados para guardar a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer iam à frente da arca de Deus, tocando trombetas. Obed-edom e Jeías também eram porteiros e vigiavam a arca. Estava tudo pronto. Davi, os líderes de Israel, os comandantes dos batalhões de 1000 saíram para buscar a arca da aliança do Eterno que estava na casa de Obed-edom. Todos estavam alegres. Como Deus tinha dado forças aos levitas para carregar a arca da aliança do Eterno, eles pararam para sacrificar 7 bois e 7 carneiros. Todos estavam vestidos de linho. Davi, os levitas que carregavam a arca, os músicos, os instrumentistas e Quenanias, dirigentes dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. Todo Israel marchava, trazendo a arca da aliança do Eterno. Eles cantavam e gritavam de alegria ao som de símbolos, instrumentos de percussão e de cordas. Quando a arca da aliança do Eterno entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava da janela. Vendo o rei Davi dançando com êxtase, ficou decepcionada com ele. Primeiro Crônicas, capítulo 16. Trouxeram a arca de Deus, puseram-na no centro da tenda que Davi tinha montado e ofereceram ofertas queimadas e ofertas de paz ao Eterno. Depois de oferecer os sacrifícios, Davi abençoou o povo em nome do Eterno e distribuiu para cada pessoa um pão, um pedaço de carne e um bolo de passas. Davi nomeou alguns levitas para ministrar diante da arca do Eterno, intercedendo, dando graças e louvando o Eterno, o Deus de Israel. Asaf era o chefe, Zacarias o vice. Depois vinham Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles tocavam instrumentos e Asaf era responsável pela percussão. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel tocavam trombetas diante da arca da aliança de Deus, na hora determinada todos os dias. Foi naquele dia que Davi inaugurou o culto regular de louvor a Deus, conduzido por Asaf e seus companheiros. Deem graças ao Eterno, invoquem seu nome, anunciem entre todas as terras o que ele tem feito. Cantem para ele, cantem louvores, divulguem as suas maravilhas, gloriem-se em seu santo nome. Alegrem-se os que buscam o Eterno. Procurem a ajuda do Eterno e de seu poder. Busquem a sua presença continuamente. Lembre-se de todas as maravilhas que fez, os milagres e as ordenanças que saíram da sua boca. Ó descendente de Israel, servo dele. Filho de Jacó, seu escolhido, ele é o Eterno, o nosso Deus. Onde vocês estiverem, encontrarão os seus ensinamentos. Ele honra a sua palavra por milhares de gerações e guarda a aliança que fez com Abraão,
o juramento a Isaque, confirmado por decreto a Jacó, em aliança eterna a Israel. Darei a vocês a terra de Canaã por herança, ainda que vocês sejam poucos, um pequeno grupo de estrangeiros. Eles percorreram várias terras, montaram acampamento num país e noutro, mas ele não deixou ninguém expulsá-los. Sempre esteve ao lado deles, contra os reis que os afrontavam, dizendo: Não ousem maltratar os meus ungidos, não toquem nos meus profetas. Cantem ao Eterno todas as terras, anunciem a sua salvação todos os dias. Proclamem a sua glória entre as nações pagãs, as suas maravilhas a todas as raças e religiões. Por quê? Porque o Eterno é grande, digno do nosso louvor. Nenhum Deus é comparável a ele. Os deuses dos povos não são nada. Mas o Eterno criou o universo. Esplendor e majestade estão diante dele. Força e alegria enchem o seu santuário. Louvem o Eterno todos os povos, deem glórias ao Eterno, honrem o seu Deus, seu poder. Deem ao Eterno a glória que ele merece. Tragam ofertas e entrem na sua presença. Curvem-se diante do Eterno, conforme o esplendor de sua majestade. Levem Deus a sério, todos os povos. Ele estabeleceu um mundo que não será abalado. Alegre-se o céu e a terra cante de alegria. Anuncie entre as nações, o Eterno reina. Ruja o mar e todas as criaturas que nele estão. Os campos e todos os animais se alegrem. Então as árvores da floresta acrescentarão o seu aplauso a todos que estão alegres e diante do Eterno, pois ele vem julgar a terra. Deem graças ao Eterno, pois ele é bom, o seu amor dura para sempre. Digam, salva-nos, Deus da nossa salvação, reúne-nos e nos livra das nações pagãs, para que rendamos graças ao teu santo nome e tenhamos prazer no teu louvor. Bendito seja o Eterno, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todos responderam, Amém, louvem o Eterno. Davi deixou Asaf e seus companheiros encarregados da arca da aliança do Eterno e de ministrar os sacrifícios continuamente, conforme as determinações de cada dia. Também nomeou Obed-edom e seus 78 parentes para ajudá-lo. Obed-edom, filho de Gedutum, e Oza ficaram responsáveis pela segurança. Os sacerdotes Zadok e seus parentes sacerdotes foram designados para ministrar na tenda do Eterno, numa colina de Gibeon, e manter continuamente os sacrifícios da manhã e da tarde ao Eterno, apresentando ofertas no altar das ofertas queimadas, como prescreve a lei do Eterno, que ele determinou a Israel. Com eles estavam Emã, Gedutum e outros especificamente nomeados, que tinham a atribuição de clamar. Deem graças ao Eterno, porque seu amor dura para sempre. Emã e Gedutum também eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e por outros instrumentos para o acompanhamento dos cânticos. Os filhos de Gedutum foram nomeados guardas. Depois de tudo organizado, o povo voltou para casa. Davi também foi para casa e abençoou sua família. Amém, meus irmãos? Somente até aí. Fique conosco. Até a próxima leitura. A paz do Senhor Jesus.